Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente um casaca. Estimo a todos um bom final de semana. Peço a todos os amigos que ainda não são inscritos no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Neste vídeo falaremos aí, meus amigos, sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Amanhã o Vasco da Gama terá 2 compromissos importantes. Falaremos também sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo amanhã no Beira-Rio contra a equipe do Internacional. Falaremos sobre o Benítez, porque houveram várias novidades aí, e vamos falar sobre a situação de reforços. Primeiramente, as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-20 do Vasco da Gama terá 2 compromissos importantes amanhã. Às 10 horas, o Vasco da Gama vai a campo para enfrentar o Resende na estreia da Taça Rio. O Vasco, por já estar garantido na final do Campeonato Carioca, vai colocar uma equipe alternativa nesta partida. O Vasco, que terá amanhã também um compromisso difícil com a Chapecoense, aí a parada é mais dura. Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro, no Sub-20. O Vasco vem de derrota, o Vasco perdeu por 1-0 para o Santos lá no CT Rei Pelé. Hoje o Vasco ocupa a 15ª colocação, possui apenas 5 pontos em 6 jogos disputados. Então a gente estima sorte aí para os meninos, tanto na Taça Rio quanto no Campeonato Brasileiro. Com relação ao profissional, a parada amanhã é dura. O Vasco da Gama tem um encontro marcado com o Inter às 18h15, horário de Brasília, lá no Beira-Rio. Essa partida só terá a transmissão do Premier. O nosso canal fará a narração deste jogo também. E as equipes se enfrentam aí em lados opostos na tabela. O Colorado é o vice-líder da competição, tem 31 pontos, e o Vasco da Gama está na 12ª colocação com 18 pontos. Correto? O treinador Alexandre Gracelli tem chamado muita atenção do sistema defensivo. O Vasco vai ter uma parada árdua, uma missão muito difícil para poder parar o ataque do Internacional, que tem 26 gols na competição e tem uma defesa aí que quase não toma gols. Mas com relação ao Internacional, o principal destaque é o Thiago Galhardo, que fez 50% dos gols da equipe do Internacional neste Campeonato Brasileiro e tem 13 gols assinalados. O Vasco também, durante a semana, treinou muito o fundamento da finalização. Germancano aí está alguns jogos aí sem marcar gols, né? O Vasco treinou muita bola parada e a gente espera que o Vasco repita a dose do ano passado. Ano passado o Vasco venceu os 2 jogos contra o Internacional aqui no Rio de Janeiro e também lá em Porto Alegre. Então a gente espera que o Vasco dita as regras aí do jogo, que pelo menos traga um empate.
O Vasco não vai poder contar com Caio Tenório e Bruno Gomes, que estão suspensos com cartões amarelos. Ricardo Graça não terá condições de jogo. Por outro lado, a gente contará aí com o retorno do volante Juninho. Para essa partida aí, o time do Vasco da Gama: Fernando Miguel, Pikachu, Miranda, Castan, Henrique, Andrei, Marcos Júnior, Carlinho, Benítez, Thales e Cano. O Vasco faz o treinamento hoje na parte da manhã, viaja na parte da tarde para Porto Alegre. Meus amigos, com relação ao Benítez, né? O meia Benítez deu umas declarações aí que a torcida do Vasco ficou contente. Pelo meia argentino, ele fica no Vasco da Gama. Ele está muito feliz na Colina e disse que fará de tudo e mais um pouco para estender o seu vínculo com a equipe de São Januário. O contrato do Benítez, que termina no dia 31 de dezembro, Benítez que teve 60% do seu passe fixado em 4 milhões de dólares. O meia argentino ainda disse: quero ficar muito tempo aqui, mais pelo carinho que eu tenho pelas pessoas e pelos meus companheiros que me ajudaram durante a adaptação. Então o cara quer ficar. A gente espera que a diretoria se mexa o mais rápido possível. Se for necessário fazer uma vaquinha, que assim seja feito, porque o Benítez já falou: eu fico, agora é com o Vasco. Meus amigos, com relação à situação envolvendo reforços, ontem de noite a gente teve um frenesi por conta do Latif Blessing. Ontem a imprensa de Gana deu como certa a transferência de Latif Blessing para o Vasco da Gama. No entanto, os representantes do atleta desmentiram e o Vasco também se posicionou sobre o assunto e disse que tem interesse no jogador, mas que as negociações ainda não foram sacramentadas. O ganês Latif Blessing joga lá no Los Angeles e está infeliz nos Estados Unidos por estar longe da família, uma vez que a esposa dele não consegue visto permanente para poder residir nos Estados Unidos. E ontem também, muito burburinho aí na internet, um possível reforço de peso para chegar aí no Vasco da Gama. Se trata de Fran Sérgio, que seria o primeiro reforço da era Ricardo Sapinto no Vasco da Gama. O nome do brasileiro, nascido em Rondonópolis, que joga no Braga de Portugal, tem sido muito especulado nas redes sociais, sobretudo pela imprensa portuguesa. Fran Sérgio atua como volante e foi jogador do técnico Ricardo Sapinto no Braga. O atleta tem 29 anos e, apesar de ter um contrato aí longo com a equipe do Braga, poderia estar pintando como possível reforço em São Januário. Então vamos aguardar aí, meus amigos, e pode acontecer. O Vasco entrando nos trilhos para a gente poder fazer um campeonato legal e chegar longe aí na Copa Sul-Americana. Muito obrigado pela atenção. Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!